Hoje eu resolvi falar sobre um assunto que pode acontecer em qualquer extração, né, que seria a fratura da tábua óssea. Eu já cheguei a falar algumas vezes sobre isso, né, dizendo, inclusive, que a tábua óssea mais fácil de você fraturar, normalmente, é a vestibular, porque é a tábua mais fina, né, mas eu queria falar sobre algumas outras características dessa situação. É muito importante que quando você for fazer uma extração como essa, se possível, você faça radiografias, né, daquele dente que você vai extrair. Uma das coisas que é interessante a gente observar é a divergência das raízes. Quanto mais divergente a raiz, mais difícil vai ser aquela extração e provavelmente maior a chance dela levar junto uma parte da tábua óssea, porque a resistência do dente é mais difícil de ser vencida, né? Você acaba tendo mais dificuldade de conseguir uma expansão suficiente, né? uma expansão do espaço onde o dente está, justamente para conseguir puxar ele, e ele acaba trazendo junto um pedaço do osso. Uma vez que a gente já conversou sobre isso, né? Que o dente ele é muito mais duro do que o osso. Então a gente usa na luxação justamente o dente como um expansor, né? Você ajuda a expandir aquela região e com isso você vai fazer a remoção daquele dente. Agora, quando as raízes são muito divergentes, o que acontece? Na hora que você está fazendo aquela expansão, não cria esse espaço suficiente para que saia, né, as duas raízes de forma intacta. Daí, você de repente deve se valer, né, se forem raízes muito divergentes, da odontodissecção, da osteotomia, né, para criar pequenos alívios e evitar essas fraturas ósseas, né? Uma coisa também que a gente tem que levar em conta são pacientes mais idosos. Quanto mais velho é o paciente, mais difícil é a sua extração, tá? A extração do dente em questão. Por quê? Porque é um osso, gente, que já sofreu intensa mineralização, né? Ele é menos elástico do que um osso jovem. Essa também é uma das grandes questões quando a gente vai fazer implantes, por exemplo, em mandíbula, né? A gente tem que tomar cuidado com mandíbulas muito corticais em pacientes mais idosos, porque normalmente são mandíbulas que têm menos suprimento sanguíneo, menos medula, e com isso vai dificultar a osteointegração. Então é uma coisa que tem que tomar cuidado em pacientes idosos, observar principalmente as raízes, a divergência das raízes, e tendo essa possibilidade de ter essa fratura, né, conversar com o seu paciente, claro, né, no termo de consentimento livre esclarecido tem que estar lá que existe o risco de fratura da tábua óssea, para que você não corra nenhum problema, não tenha nenhum problema aí nas suas cirurgias, tá? Diagnóstico e planejamento é fundamental, porque sem o diagnóstico e planejamento, você faz as coisas às cegas. Fazendo às cegas, de qualquer jeito, a chance de ocorrer fraturas é maior. Não, outra coisa, e se a tábua óssea vestibular, né? Que nem na região de caninos, quando você faz a extração, existe eminência canina, e se fraturar? Bom, se fratura comigo, eu tenho um triturador de osso, eu trituro com um pouquinho de um enxerto químico, com um hidroxapatita, eu já faço um enxerto ali na região, porque eu já estou pensando no implante, né? Mas eu sou implantodontista. Eu não aconselho você reposicionar o pedaço, a fratura, o pedaço que fraturou, se você não tiver esses recursos, tá? Não faça isso. Por quê? Porque aquele pedaço vai ficar solto dentro da mucosa, que eu já vi gente, fraturou, fecha, sutura e deixa lá. Muitas vezes fica solto, se você põe uma prótese por cima, piora, pode rasgar a mucosa, machuca o paciente e muitas vezes o próprio organismo expulsa, porque é um pedaço muito grande para ele conseguir fazendo aos poucos, né, os osteoclastos conseguirem aos poucos ir fazendo a reabsorção. Então eu aconselho, né, nesse caso, se houve uma fratura completa da tábua óssea, tira, remove, de repente numa segunda intervenção, você vai fazer um enxerto em bloco, enfim, conversa com o paciente, né, que ocorreu aquilo lá. Normalmente é importante você já deixar claro na cirurgia que isso pode acontecer. Existe uma membrana muito legal chamada Bone Heal, que você pode cortar um pedacinho, ela é uma membrana não reabsorvível. E eu costumo usar em pequenos dentes, né, em dentes que você vai ter que fazer a remoção, curetagem, tem cisto, enfim, por algum motivo eu não quero colocar um implante naquele momento, aí eu coloco essa membrana e a gente deixa ela por 15 dias, mais ou menos, depois tira. Quando você tira, parece que está tudo bagunçado lá.
né? Parece que tá estranho, tá esquisito, mas na verdade depois forma um mega de um ossão, né? Um osso bom mesmo para poder fazer implante. Então é uma membrana interessante. Você não tendo esses recursos, não precisa se matar, né? Tira o pedaço que fraturou, faça uma sutura, regulariza os bordos, né? Para não ficar nenhuma ponta machucando o paciente e sutura. Simplesmente assim, faz a sutura tranquilamente. Outra coisa que é muito importante, né? A gente vê, por exemplo, fratura em região de tuber, o pessoal não põe o dedo lá na região para poder ver se não tem nenhuma ponta. O que acontece? Depois o paciente volta reclamando que tem um pedacinho de dente ainda, que ainda existe um pedacinho de dente. Como assim? Você tirou o dente inteiro, ainda sai um pedaço do osso. Muitas vezes é uma ponta de osso, né, que acabou furando a gengiva e tá lá, uma espícula óssea. Então você precisa fazer... Preste bastante atenção, regularize os bordos para que você faça a sutura e não tenha problemas. Ah, Bianca, meu Deus, fraturou o tuber, o que eu faço agora? Bom, se o tuber saiu totalmente, né? Se ele se desprendeu totalmente da região, remove, regulariza os bordos e sutura. E cuida muito bem do seu paciente para ele não precisar usar prótese total. Porque essa região do tuber, ela é uma região de importante vedamento da prótese total. Mas se você cuidar direitinho, ele não perder os dentes, não tem problema nenhum. A questão é que existe, né, a chance de comunicação buccosinusal posterior, quando você faz uma fratura muito bruta. Então, toma cuidado com sisos, né, terceiros molares naquela região posterior, que estão muito inclinados, para que você não frature a tábua óssea. E se houver o risco de fratura, faça alívios ósseos, né? Faz uma reincisão de retalho, que nem a gente conversou aí na quinta-feira, justamente para poder fazer a remoção daquele osso ali, né? E com isso, você fazer uma extração mais segura, né? Ou pelo menos com menos possível de fratura. Luxa bem o dente, não tenha pressa na luxação. A gente sempre fala que quem tem pressa na luxação colhe fratura óssea, porque você vai acabar tendo aquele osso que está preso ali ainda, né, pelos ligamentos periodontais, não vai soltar, vai acabar fraturando, muitas vezes lacera o tecido e aí depois vai te dar trabalho na hora da sutura, tá? Porque ele não quebra lindamente, né, todo descoladinho, ele acaba vindo junto com uma parte de subperiósteo, né, e acaba rasgando tudo lá na hora que você vai fazer a remoção. Então é importante você tomar cuidado com isso. E atentar-se a comunicações buccosinusais, seios que tem um espaço maior, né, para posterior, que chega até terceiro molar, não é incomum. A gente tem que pensar no seio de forma tridimensional. Muitas vezes fratura numa região que ainda era assoalho da cavidade sinusal, e aí você pode ter uma comunicação. Se isso aconteceu, faça uma sutura bem oclusiva. Descolhe mais o retalho, faz uma sutura oclusiva para deixar fechado lá, né? Aí e aguardar a cicatrização. Se a comunicação persistir, muitas vezes é necessário fazer outros procedimentos, né? Como colocação de membrana, colocação de enxerto, para poder fechar aquela comunicação, tá bom? Outra fratura também que tem que tomar cuidado nos inferiores, quando você fratura a tábua óssea, normalmente tábua óssea lingual ou vestibular, e o dente cai para baixo, né, da região onde você estava fazendo fazendo a extração. Eu já vi dente parar aqui assim, ó, na base da mandíbula. E aí você não conseguir por pressão, né, fazer pressão assim para poder jogar o dente para cima e acabar tendo que chamar o buco para poder tirar. Toma cuidado na hora que for fazer. Não fica fazendo muita força na mandíbula. Faça os alívios necessários para que o dente solte o mais tranquilo possível. Você poder dar uma luxadinha assim antes de fazer as dontosecções, tudo bem, mas não põe muita força. A gente sabe que a alavanca ela é um instrumental multiplicador. Então a força que você está fazendo ali está sendo 10, 15 vezes maior do que a força que você faz, né? Então toma cuidado com isso para você não ter problema. Bianca, bom dia. O importante é segurar a mandíbula do paciente na hora da extração? Muito importante, Juliana. Sabe por quê? É importante você segurar a mandíbula? A gente sempre fala, tão importante quanto a mão que luxa, é que eu sou canhota, tá? Tão importante quanto a mão que luxa é a mão que apoia. Por quê? Na hora que você está fazendo as extrações nas regiões inferiores, a mandíbula é uma região móvel, não é? Ela movimenta. Se você pôr a força, incidir a força sem apoiar a mandíbula embaixo,
parte dessa força que você está usando para poder fazer a luxação vai ser dissipada no movimento da articulação. E aí vai acontecer duas coisas. Primeiro, a força não vai ser tão efetiva, você vai ter que fazer mais força para conseguir luxar, e possivelmente seu paciente vai ter uma dor pós-operatória, que pode ser desde um leve desconforto na TM até um trismo, né, se a força que você usou foi muito bruta. Então é muito importante que você apoie. Na verdade, eu aconselho que você apoie não só a mandíbula, mas também a maxila, na hora que você estiver fazendo a luxação, né, com extratores, né, ou com extrator, com fórceps ou com alavancas, tá? Por quê? Porque dessa forma você faz com que a força que você está incidindo, né, que você está colocando ali, seja toda usada para luxar o dente e não seja dissipada, digamos assim, no movimento da cabeça, né? Porque se você faz na parte fixa, que é a maxila, ela pode movimentar assim, nesse sentido, ou assim, nesse sentido, né? Ou na mandíbula, que pode movimentar na hora que você estiver fazendo a extração. Você vai perceber que se você tomar esse pequeno cuidado de apoiar a região onde você tá fazendo a extração, você vai fazer menos força e o seu paciente vai ter menos dor no pós-operatório, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta, viu? Aline, você vai chegar, tá? A Aline tá falando assim, um dia eu quero chegar no mesmo nível de conhecimento que o seu. Imagina, gente, isso aqui é assim, toda vez que você tem um erro, você cometeu um erro na hora de alguma extração, ao invés de você tampar os olhos, entendeu? E evitar olhar o seu erro de frente, olha ele de frente, encara o erro. Encara o erro e busca no conhecimento científico o porquê que você errou. Você pode ter certeza que você vai achar. Se você procurar, você acha. Então, assim, foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. São 11 anos, né, fazendo cirurgia. Teve uma época da minha vida que eu chegava a fazer 10, 15 extrações de terceiros molares por dia. Eu fazia muita extração. Não tinha dor nas costas e nem dor na coluna. Nem dor nas mãos. Por quê? Porque eu sei usar as forças. Eu sei como apoiar a mandíbula, né, que a gente conversou aqui com a Juliana. É importante você saber como fazer, né, esse tipo de procedimento, porque dessa forma você faz com que o seu corpo sofra menos e você consiga render mais. Hoje eu já não faço tanto, eu já tenho um colega buco, né, que trabalha comigo, então a gente divide as cirurgias, mas o conhecimento tá aí, eu queria muito, né, isso aqui que eu tô fazendo com vocês é muito gostoso pra mim, né, que é passar conhecimento, passar o que a gente já aprendeu pra vocês. E eu tenho certeza que de alguma forma isso aqui vai ajudar vocês de alguma forma.